name is Ronald Reagan. Last year, the contributions of 16 million Americans to the crusade for freedom made possible the World Freedom Bell, symbol of hope and freedom to the communist-dominated peoples of Eastern Europe, and built this powerful 135,000-watt Radio Free Europe transmitter in Western Germany. E realmente é uma saudade, é uma visita de saudade e de recordação. Quem vem recorda outros dias, vidas gastas aqui, anos a fio, ao serviço da América e do capitalismo. Foram peões numa guerra fria, só o souberam mais tarde, nunca nos primeiros dias de emprego. Sabíamos que era um centro emissor. A finalidade disso não sabíamos. Nós éramos técnicos, unicamente técnicos, não havia política nem nada. Pois mais tarde devia saber que finalmente era o sentido do funcionamento da RARET era bombardear esses 5 países do leste. Por trás do branco gasto pelo sol, das ervas altas que mais ninguém cortou, sobra a casa, as casas, a estrutura. Às portas da glória do Ribatejo nasceu a RARET, já lá vão 60 anos. O maior posto emissor da Rádio Europa Livre funcionou durante quase meio século, a 70 km de Lisboa. Nascida às mãos de agentes da terra, com a luz verde de Salazar, com a técnica e os petrechos chegados do outro lado do oceano, este instrumento, criado pelos Estados Unidos, foi dos maiores centros emissores de rádio em todo o mundo. Os serviços secretos americanos, a CIA, reconheceram nos anos 60 ser os autores da ideia. Aqui chegava de Munique a mensagem política dos Estados Unidos, em plena Guerra Fria. Daqui era retransmitida para lá da Cortina de Ferro, para a Checoslováquia, Bulgária, Hungria, Polónia e Roménia, o capitalismo pelas ondas curtas da rádio, até ao comunismo. Lonely boy, lonely guitar, magányos fiú, magányos gitár. Operadores, operários, eletricistas, engenheiros descobriam ao que vinham depois pelas conversas de corredor, pelo que passava na rádio e se escutava. Era a rádio das vozes trazidas do outro lado do muro, dos muros, era a rádio das vantagens do mundo ocidental. Era a conversa política, certamente a dizer aos outros que o sistema deles era bem melhor que o deles. O sentido era esse. Era muitas vezes feita por dissidentes daqueles países. Portanto, conseguiam fugir e depois eram gravadas essas declarações com o estado em que se encontrava o país, com toda aquela propaganda política, e eram gravadas. E essas gravações, obviamente, tinham que ser enviadas para Portugal, portanto, neste caso para o centro emissor, e nós tínhamos que receber e retransmitir. Sabíamos que era para os países da Cortina de Ferro para nos informar o que passava para cá da Cortina de Ferro. Isso sabia. A Amália Rodrigues apareceu num dos programas daqui também. Restam nos corredores da RARET as memórias de um frenesim que não há mais. É hoje uma aldeia fantasma, sem viva alma. O gato passa indiferente à história e à Guerra Fria que também aqui se fazia e vivia. Quando as emissões chegavam para lá da Cortina de Ferro, os russos estavam à escuta. Era preciso mudar frequências, rápido, enganá-los, com tabelas e horários e códigos secretos. Fugir constantemente nas frequências, isto era uma guerra fria, isto é que era a própria, digamos, a própria Guerra Fria. Era conseguirmos fugir, digamos, dos ataques via rádio. Mudava as direções, ele estava a entrar com um programa da Rússia, mais norte, centro e sul. De maneira que os computadores mudavam as direções dos programas. O que é que a União Soviética fazia com essas frequências quando lá chegavam? Tentava bloqueá-las, obviamente, para que os seus ouvintes não pudessem saber do que se passava no exterior da Cortina de Ferro. E já estava em 1000 ciclos? Já estava uma frequência, que normalmente tinham uns geradores. Esses geradores tinham uma frequência que era não audível, era só não audível, não explícita, mas sim audível, só transformada num apito. Portugal era local-chave para pôr de pé também o centro de retransmissão. Se fosse perto do alvo, a onda curta passar-lhe-ia por cima. Devia ser longe, para acertar em cheio, a glória tinha ainda mais, tinha discrição e isolamento. As ondas curtas só se transmitem através de saltos da ionosfera. Portanto, são transmissões para longa distância. E essas longas distâncias têm, obviamente, está longe do alvo. Aqui tinha melhor ângulo.
Além de que talvez fosse um país pacífico, favorável, bom, com pessoal bom, tudo, ofereciam confiança. Nos dias áureos da Araret passavam por aqui 200 trabalhadores, mas muitos mais de fora. A glória do Ribatejo fez uma terra, como muito poucas num país, à conta do amigo americano. Os símbolos do capitalismo chegaram com a rádio à aldeia. Fizeram aqui a maternidade, fizeram a escola para eles, fizeram piscina, que eles podiam vir cá, campos de jogos que jogavam. A Glória teve a primeira água ao domicílio público, fontanário público, foi a Araret, que foi lá, um poço que lá estava com muita água e boa. Fazia distribuição de alimentos, fazia distribuição de vestuário, roupas, pronto, pelo Natal. Davam à terra e aos bolsos, os americanos pagavam bem e só não pagavam mais porque o Estado Novo não deixava. Nunca entrou aqui muito o sindicalismo, porque estava tudo acima. Os americanos tinham isto tudo mais ou menos bem pago. Bem pago isto é, não é bem pago para coisa. E não pagavam mais, porque o Estado português não deixava. Os americanos queriam pagar muito mais do que aquilo. Mas o Eugênio Bivar disse, não podem ganhar mais do que os da emissora nacional para não haver desequilíbrio. O campo magnético na Glória era forte à conta da rádio e das antenas ao alto, dava-se por ele a cada esquina. A televisão era bastante interferida, não é? Tinha que haver uns filtros, obviamente, para limpar as imagens. E já vinham aqueles grupos musicais de tocar a palharico ali na aldeia. Epá, não conseguiam, porque ao ligar a ficha dos 220, aquilo é logo um ruído aqui da Araret. Com o 25 de Abril, a Araret entra no caminho de quem torcia o nariz à ideologia americana. Existe quem se atreve e pela força quer intimidar. Nos anos 80, há mesmo um atentado. Ficámos então a saber que tinha sido numa das antenas lá na ponte, mas não caiu, a antena não caiu. O cavalheiro também não se ajeitava muito bem para a armadilha, ele não conseguiu deitar lá abaixo. Mas veio o dia em que o comunismo caiu. Tombou do alto de um muro aos olhos do mundo. Na Rádio da Glória ninguém se esquece do dia. A Araret, dizia-se, haveria agora de chegar ao fim. Começou-se a compreender que tinha cumprido a missão. Que a Araret tinha cumprido a missão. Começou-se a compreender isso. Mas havia sempre uma esperança que isto não acabava. Tinha a noção perfeita, porque o nosso objetivo era tentar haver... Surgiu logo com o Gorbachev. Esse foi o grande objetivo nosso. Nós todos tínhamos a noção que a Araret terminava, mas também tínhamos a noção que a Araret era responsável e indemnizava toda a gente bem que aqui estava. E indemnizou. Para os quase 200 hectares da Araret esperam-se agora campos de golfe e progresso. Para trás fica a história de uma terra e de uns quantos que estiveram na Guerra Fria a soldo de um dos lados, sem sair de Portugal. E disso têm muito apreço e saudade. Era um luxo uma sala destas. Coisa fina que estava aqui.